Desculpa o atraso. Eu sou o Fernando, aqui eu dou aula de linguagens de programação, de compiladores também, e hoje eu vou falar de técnicas de otimização de código, mas para GPUs, não é para qualquer hardware, vai ser para esse hardware específico. Então, eu tenho esse curso aqui, e é um curso de pós-graduação, e a gente vai estar falando sobre... Primeiro, contando um pouquinho sobre o que são GPUs, o que são Graphic Processing Units. E a gente vai falar também de algumas boas práticas para se gerar programas que têm bom desempenho. Mas para o final a gente foca um pouco mais no compilador, o que o compilador pode fazer para gerar um código melhor, mais eficiente, para aproveitar esse hardware. E a gente vai estar explicando bastante o que são as GPUs aqui. Não é um curso básico, assim, supõe-se que vocês já programem, supõe-se também que vocês conheçam um pouquinho de compiladores, ou pelo menos tenham feito arquitetura. Mas os conceitos fundamentais de GPUs a gente vai estar falando todos eles aqui. O material do curso está disponível na internet, então todos os slides, então, são 3 apresentações. Tem um livrinho também que descreve tudo que vai estar sendo falado aqui. Os exemplos. Todos os exemplos de código eles estão disponíveis na internet. Vocês podem pegá-lo sem problema algum. E aqui eu faço pesquisa em compiladores. Então, e o bacana é que assim, a gente que faz pesquisa em compiladores nunca fica sem serviço. Quem estiver procurando pós-graduação, quem quiser fazer mestrado conosco aqui no Laboratório de Linguagens de Programação vai ser muito bem-vindo. Porque o hardware fica cada vez mais complicado. Então, hoje esse computador assim pequenininho que ele é muito mais complexo do que os computadores que vieram antes dele, né, muito maiores. Agora, as linguagens de programação ficam muito mais expressivas também. Então, o compilador tem essa tarefa de unir o hardware, que é complicado, com as linguagens de programação que são muito expressivas, né, que são de alto nível. Então, o programador quer programação orientada a objetos, funções de alta ordem. O hardware vai querer pipelines de múltiplos níveis, múltiplos núcleos. O compilador liga tudo isso. Então, permite que o programador ele se concentre no programa que ele precisa resolver. E com GPUs não é diferente. GPUs são hardware muito complicado. Então, a gente vai ver que o compilador ele tem um trabalho muito difícil pela frente. E existem algumas perguntas que a gente vai responder no decurso da aula, não é? Nessa primeira parte do curso, a primeira pergunta é o que são GPUs. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Mas também, quais aplicações se beneficiam de GPUs? O que essa palavra SMD tem a ver com GPUs também? Então, vamos começar com essa primeira, né? O que são GPUs? Alguém aqui já escreveu programas para... Você que entrou por último, você é o? André, você já escreveu programas para GPUs? Ah, tá. O André nunca escreveu programas para GPUs. Alguém aqui já escreveu programas para GPUs? Quem fez a aula do Renato já escreveu, né? Pois bem, a gente vai ver alguns programas para GPUs aqui. GPUs são um conceito relativamente novo em ciência da computação. Assim, não tão novo mais, não é? A gente já tem assim, quase uma década aqui de GPUs, né? Assim, GPUs em si, essas placas de processamento gráfico, já vão ter mais de 10 anos, não é? Agora as placas programáveis, elas são novas, não é? Não é todo computador que vai ter uma, não é? Que vai vir com uma.
por que a gente tem, por que surgiu esse conceito, né? Antigamente, as aplicações gráficas eram muito simples. Então, assim, elas acabaram se tornando mais complicadas. E essa complexidade pediu um poder de processamento maior. Então, eu acho que nesses próximos slides aqui eu conto um pouquinho dessa história das GPUs. Então, vamos começar nos primórdios, né? Alguém aqui já jogou Atari? Assim, talvez não seja do tempo de vocês, né? Assim, Super NES. Super NES. Super NES. Super NES. Bom, esses joguinhos, né, eles são todos em assim, duas dimensões, né? A gente vê a imagem assim como uma matriz, assim, não é 3D, certo? A gente não precisa colocar o óculos para ver o jogo, né? Nós outros também não, mas é tudo em duas dimensões. Então, processar imagens assim relativamente fácil. As transformações que a gente precisa fazer nas imagens, elas são muito simples. Assim, translação, não é? Talvez mover uma imagem em cima de outra, mas a gente consegue manipular essas imagens todas como uma matriz, uma matriz de pixels. Então, bom, originalmente o hardware que era necessário para manipular isso era um hardware simples. Na verdade, antes disso, né, a gente só tinha caracteres, assim, caracteres ASCII. Era mais fácil ainda manipular isso, né? Assim, uns poucos pixels já resolviam o nosso problema. Havia esse padrão, né, o VGA, assim, era um padrão primeiro de resolução, mas depois ele foi, esse nome, né, cresceu para abarcar outras noções, mas a resolução das imagens era muito pequenininha. Mas começaram a surgir assim, jogos mais complicados, né, aplicações gráficas mais complicadas. Alguém já ouviu falar de um jogo chamado Star Fox? É um jogo para Super NES. Star Fox. Star Fox mudou um pouco as coisas. O que aconteceu? Vocês lembram? O jogo começou a ficar em 3 dimensões, não é? Mas assim, em 3 dimensões não é simplesmente ter noção de profundidade, né? Assim, quem viu pinturas renascentistas, a gente tem noção de profundidade, né? Tem as diagonais que vão para o meio da tela, mas não era só isso, a gente estava no meio da imagem. Se a gente vira para um lado, a imagem tem que fazer sentido, se a gente vira para o outro, ela tem que fazer sentido também, não é? Então, bom, é mais complicado processar imagens assim. O hardware gráfico original, ele não dava conta. Assim, qual que era o hardware gráfico original? Assim, o que um computador há uns 15 anos atrás tinha para representar imagens? A placa-mãe. Antes disso, assim, tinha uma placa de processamento gráfico, né? Antes disso. A gente tinha memória normal. Certa placa-mãe usava, o hardware gráfico, né, usava a mesma memória que o computador usava. Então, a atividade de gerar imagens era escrever aquele frame buffer, né, aquela área de memória, e tinha um hardware lá que ia lá, lia linha por linha, né, e colocava aquilo na tela. Então, assim, a CPU ficava por conta de produzir a imagem. Então, o hardware gráfico simplesmente lia a memória e escrevia na tela. É claro que isso exige muito poder da CPU, que tem que fazer outras coisas também, né? Calcular a inteligência do jogo, né? Eventualmente interagir com o usuário. Então, isso era muito para a GPU. Então, a primeira coisa que assim, as pessoas começaram a querer, né, a lista de desejos, né, era construir um hardware dedicado para essa tarefa de ler a memória e escrever na tela. Assim, ler a memória gráfica e escrever na tela. Então, a gente começou a ter esse conceito de rasterizador em hardware. A gente tinha um rasterizador em hardware. Alguém já ouviu falar essa palavra? Rasterizador? Rasterização? Sim, uma das partes mais básicas, né, do processamento gráfico, né? O que seria isso? Alguém arrisca? Rasterização. Preencher os pixels. Mais ou menos. Assim, nos finalmente, né, a gente preenche os pixels. Mas além disso, essas imagens 3D, assim, é claro que a gente pode representá-las de muitas formas, né? Assim, a forma mais trivial seria eu representar uma imagem 3D como um cubo, assim, de pixels, né? Um cubo de pixels, uma imagem tridimensional. Só que isso não é bom, né? Não escala, assim, tem muita parte ali que é inútil, né? Então, a primeira coisa que as pessoas entenderam é que eu pude representar uma imagem 3D, mesmo uma imagem 2D, né? Como um mapa de vetores, certo? Como um mapa de vetores, como um mesh, assim, um mapa de vetores, né, de polígonos, de triângulos.
Agora, a tela é óbvio, ela ainda é plana. Assim, hoje ela ainda é plana, né? É possível que ela não seja plana no futuro, mas hoje ela ainda é plana. Então, a gente tem o problema de converter essa imagem tridimensional, esse mapa de arames, em pixels. Então, é o que o rasterizador vai fazer. Vai transformar esses vetores em pixels, vai planificar essa imagem tridimensional. E é claro que esses algoritmos são difíceis. Assim, são algoritmos complicados, né? Assim, não complicados do ponto de vista de escrevê-los, mas assim, demandam muito poder de processamento, né? Então, isso foi a primeira coisa que acabou indo para o hardware. Assim, a gente tinha hardware dedicado para fazer essa rasterização. Bom, em princípio, qualquer função eu implemento em hardware. Assim, qualquer função eu implemento em hardware, com portas lógicas, não é? Só que é claro que tem um preço, né? Você que entrou por último é o... Hã? Alan, qual que é o problema da gente representar essas funções em hardware? Alan, seja um bravo. Qual que é o problema da gente escrever essas funções em hardware? Ajudemos o cavalheiro. Hã? Custo, né? Caro. Assim, cada arame custa muito, né? Os bits e bytes custam pouco, os arames custam muito. Então, assim, isso é caro. Então, é claro que a gente não vai escrever qualquer algoritmo em hardware, né? Somente os algoritmos que vão executar muitas vezes, que a gente precisa que eles sejam mais rápidos, né? Em hardware, um hardware dedicado é mais rápido do que um hardware de propósito geral, que vai ser programável, né? Claro que ele faz menos coisa. Então, mas enfim, eu tenho esse hardware agora que faz rasterização. Tem umas outras partes do processamento gráfico que são bastante customizáveis. A gente tem esse conceito de pipeline gráfico, né? Primeiro eu pego a imagem, eu transformo ela, aplico translação, rotação, faço umas coisas assim. Eventualmente é possível que eu tenha que cortar uns pedaços dela, possivelmente rasterizar, né, e transformar em tela. Então, tem uma linha aqui de ações que precisam ser feitas. E algumas dessas ações são customizáveis. Então, assim, a primeira parte programável do processamento gráfico passou a ser shading. Assim, alguém já escutou essa expressão? Shading? Shading. Shaders é um termo assim, carregado, né? Se aplica a várias coisas, né? Mas, em geral, vão ser pequenos programas que vão executar em cada pixel ou em cada vértice da minha imagem, né? São pequenos programas que eu coloco no meu pipeline gráfico, né? Então, ele passou a ser customizável. Tinha alguns parâmetros que eu conseguia modificar. Mas, assim, eu não consigo programá-los ainda, né? Eu consigo modificar alguns parâmetros. Ele é implementado em hardware, só que esse hardware aceita alguns parâmetros, assim, para customização, né? E começaram a surgir APIs para programar esses algoritmos, né? Esses shaders. OpenGL é desse tempo, né? Assim, era uma API gráfica para programar esse hardware, né? Para programar esse hardware gráfico. Enfim, eu já tenho uma API programável. Nessa época, assim, mais ou menos por volta de 2004, já tinha gente criando linguagens de programação para a gente programar esse shader, assim, esse pipeline gráfico, só customizando os parâmetros. É claro que isso era muito difícil. Programação, assim, era muito difícil. Mais para frente, assim, por volta de 2006, começaram a surgir instruções assembly para a gente programar o shader. Ele deixou de ser uma função, assim, funções customizáveis via parâmetros, para serem pequenas unidades de processamento que aceitavam um conjunto de instruções. Agora, uma coisa muito importante aqui foi colocar uma instrução de branch nos shaders. Antes eles não tinham, não. Eles só faziam uma coisa depois da outra. Com branches, eles passaram a ser hardware de propósito geral. Por quê? Qual que é a falta que um branch faz? Um teste condicional. Por que sem um teste condicional não dá para ter um hardware de propósito geral? Não dá para fazer tudo, né? Assim, ele não é tudo incompleto, não é? Ele não consegue resolver todos os problemas computacionais. Alguns ele consegue, mas não todos, né? Então, com branches, a gente passa a ter, de fato, um hardware programável. Eu tenho o meu processador CPU, que faz as coisas, que interage com o usuário, né? E eu tenho esse hardware que produz imagens, mas eu consigo programar para fazer outras coisas também. E é desse hardware que a gente vai estar falando.
Mas o interessante aqui é que agora que eu tenho 2 hardwares programáveis, algumas pessoas começam a reclamar. Ah, mas rasterização ainda devia ser algo dedicado, não é? Olha o que está acontecendo. Hoje a gente já tem GPUs, eu tenho uma CPU, uma GPU, e eu tenho um rasterizador dedicado de novo. Então, assim, essa roda, né, de desenvolvimento, né, vai dando novas voltas, não é? Mas, enfim, a gente vai estar falando da programação desse hardware aqui, que foi concebido, né, para projetar imagens, e hoje a gente consegue programar para fazer outras coisas, né? Vários computadores hoje vêm com GPUs programáveis. Por exemplo, o meu Mac, ele vem com a GPU programável. Provavelmente, vários PCs, né, aqui também vão ter GPUs programáveis, né, da NVIDIA ou da AMD. A gente vai estar falando desse hardware em particular. Aqui uma linha do tempo, né, dessa historinha que eu acabei de contar. Então, assim, essas GPUs, assim, não programáveis, né, mas assim, GPUs, esses hardware dedicado para processamento gráfico, já existe desde assim, inicinho dos anos 2000, mas houve alguns marcos aqui, né? Por exemplo, CG é uma linguagem de propósito geral, mas ela programa o pipeline gráfico, foi feita em Stanford. Então, assim, era uma forma de se desenvolver programas de propósito geral, por exemplo, multiplicar matrizes, usando o hardware gráfico. Mas na época o hardware ele ainda não era exatamente programável, não é? Ele não era exatamente tão programável quanto a gente tem hoje. Em 2006 surgiu o C para CUDA, é a linguagem que a gente vai estar usando aqui para mostrar essa programação desse hardware gráfico. Era para ser em 2010, né? Acabou surgindo no início de 2011. Surgiu o Fermi, que é uma placa hoje que tem cache, por exemplo, tem uma linguagem igual C++, com ponteiros e funções. C para CUDA não tem ponteiros, não tem funções recursivas também não. Então, em Fermi eu já tenho, certo?